Qual é o nome da senhora e cidade? Érica, 45 anos. A senhora lembra da sua adolescência? Qual era a brincadeira da época? Lembro sim. Eu brincava muito de pega-pega, ciranda, pulava corda, amarelinha, de bicicleta. Os pais da senhora eram como? Liberais ou bem fechados? Liberais. A minha mãe mais liberal. Meu pai um pouco mais fechado. A senhora podia sair para a rua para brincar ou é a brincadeira no quintal? Brincava muito na rua, muito. Brincava no quintal também, mas a maioria das vezes a gente brincava muito na rua. A senhora já usou algum tipo de drogas? Como foi a experiência? Não, nunca usei. O que a senhora acha sobre as drogas na atualidade e sobre a legalização da maconha? Droga não é algo bacana, né, pra se usar. O nome mesmo já diz, droga, só faz mal à saúde, né? Eu sou contra a legalização. Eu acho que ninguém tem que usar esse tipo de substância, nenhum tipo de droga, né? Não faz bem à saúde, né, pra ninguém. Então eu sou totalmente contra. Como eram os namoros da época? Apenas de mão dada ou tinha alguns beijos? Tinha beijo, tinha abraço, tinha mãos dadas. A senhora teve o seu primeiro namoro com quantos anos? Namoro mesmo com uns 14. Você, você, pod- Vocês podiam escolher o companheiro ou era tudo questão dos pais escolherem? Não, eu escolhia sim. Os pais davam algumas opiniões, né? Às vezes não gostavam muito do tipo do garoto, mas era aberto para que a gente conhecesse as pessoas e pudesse escolher o namorado, né? O namoradinho, né? A tecnologia na época da senhora era acessível como de hoje em dia? Vocês conversavam por telefone? Já existia algo mais tecnológico? É, celular começou a aparecer mesmo pros anos, alguns anos depois, né? Já tava com um pouquinho mais de idade aí. Telefone, a gente era telefone de discagem, né? Era diferente. Então, quem tinha, por exemplo, um aparelho de celular, um aparelho mais moderno, né? Era considerado, olha, né? O top, né? Antigamente era vitrola, era gravador com fita cassete, vídeo era fita, né? Não tinha nem CD para DVD. Então, com o tempo, mas naquela época tinha TV já colorida, com controle remoto, né? Então, algumas coisas já existiam na minha época. Eram as baladas da época? Que tipo de música tocava? Olha, as baladas antigamente não tinha como hoje, né? Barzinhos, a gente se reunia na garagem da casa de alguém, né? E o tipo de música era Madonna, Michael Jackson, eu gostava de rock, Legião Urbana, Kiss, os gêneros eram variados. E tinha um pouquinho também ali, que eu gostava também, das músicas techno, né? Que o pessoal fala hoje, algum tipo de baladinha assim. Era comum os adolescentes irem para a balada? Sim, menos do que hoje, né? Era um pouquinho menos, na minha época eles iam, mas bem menos. Rolava alguns beijinhos na balada ou nada mais? Rolava. Só beijinho. Eram as baladas da época? Que tipo de música tocava? Olha, as baladas antigamente não tinha como hoje, né? Barzinhos, a gente se reunia na garagem da casa de alguém, né? E o tipo de música era Madonna, Michael Jackson, eu gostava de rock, Legião Urbana, Kiss, os gêneros eram variados. E tinha um pouquinho também ali, que eu gostava também, das músicas techno, né? Que o pessoal fala hoje, algum tipo de baladinha assim. Era comum os adolescentes irem para a balada? Sim, menos do que hoje, né? Era um pouquinho menos, na minha época eles iam, mas bem menos. Rolava alguns beijinhos na balada ou nada mais? Rolava. Só beijinho. A senhora perdeu a virgindade com quantos anos? Como eram as coisas naquela época? 23 anos. Não era
nessa época, né, que eu tinha 23 anos, não era tão fechado como antigamente, né? Na época da minha mãe, da minha avó, falava-se um pouco mais de sexo, não tão aberto como hoje, né? Mas para mim foi bem tranquilo. Como funcionava a questão de fazer sexo antes do casamento? Era muito fechado? Era, era um pouquinho, né? Quando na minha época era um pouco menos, né? Como eu disse, na época da minha avó, da minha mãe, era um pouquinho mais. Não se falava muito nesse assunto, mas mesmo na minha época, eu com 23 anos, já tinha essas coisas de não casar virgem, né? De não ter relações sexuais antes do casamento. Isso ainda era um tabu, né? Hoje não mais. Como eram os preservativos da época? O que eu lembro mesmo é só a camisinha, né? Hoje tem outras coisas que a gente, né, tem aí no mercado para oferecer para usar de preservativo, mas a minha época era camisinha. Muita coisa? O quê? Naquela época eu sonhava em estudar em um colégio bacana, em fazer viagens, sempre tive esse sonho de viajar, formar uma família, né? Sempre tive esses sonhos. Qual o seu sonho hoje em dia? Hoje, meu maior sonho. Eu gostaria muito de conhecer a Itália e conhecer o meu ídolo, que eu tenho um ídolo, né, italiano. Eu gostaria muito de poder um dia conhecê-lo. A senhora realizou algum sonho? Olha, sim, hoje eu tenho uma família abençoada, né, um lar, que eu sempre sonhei em ter uma filha maravilhosa e hoje eu tenho um marido, uma casa bacana. Então, esse é um dos sonhos que eu realizei, graças a Deus.